Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do curso de Moodle para professores e tutores em educação à distância. A aula de hoje, nós abordaremos dois aspectos, a questão da criação e o gerenciamento de material instrucional na internet, ou material didático que nós utilizamos nos nossos cursos direcionados para a plataforma Moodle ou outros ambientes virtuais de aprendizagem. O primeiro ponto que nós devemos considerar ao elaborar um material didático para utilização em EAD são duas palavras interessantes. A primeira tem a ver com a interação, ou seja, o leitor ser capaz de interagir com a pessoa que está falando ou que está escrevendo, porque a comunicação ela pode ser verbal, não verbal, mediada por tecnologia e assim por diante. Mas, na verdade, quando nós falamos de interação, é que tem que ocorrer um processo de dar o sentido. Não é simplesmente um texto ou uma comunicação simplesmente por comunicar. A outra pessoa, enquanto receptor desse processo, ele tem que receber essa comunicação e dar o sentido real. Isso tem um fundamento muito grande no socio-interacionismo. Um outro aspecto que temos que considerar ao falarmos sobre material didático para EAD tem a ver com a interatividade. Repare, enquanto na interação ocorre esse processo de troca, na interatividade o leitor, a pessoa para quem nós destinamos o nosso material, ele não somente vai analisar aquele material, mas como ele poderá reelaborá-lo, discordar, concordar, parafrasear, modificar, e aí nós temos muito fortes os elementos do construtivismo dentro dessa construção. Percebam então que os materiais didáticos relacionados para a educação à distância estão fortemente baseados em duas correntes pedagógicas, tanto o socio-interacionismo quanto o construtivismo, e nós devemos ficar muito atentos para essas questões. Quando falamos do material, especificamente um texto escrito, e normalmente nós temos que elaborar um material como suporte, por exemplo, no nosso curso de Moodle para professores e tutores em EAD, nós temos um material didático como referência, nós temos que considerar três conceitos fundamentais, além, obviamente, de considerar aqueles dois elementos da interatividade e da interação. O primeiro ponto fundamental tem a ver com a elaboração de um texto dialogicizado. O que é isso? É o leitor ser chamado para atenção. É nós escrevermos um texto como se estivéssemos falando, como estamos falando agora. Um texto que consiga repetir isso no nosso nível de escrita. É como se chamássemos o leitor a todo instante para uma conversa amigável. Dê uma olhada nas páginas do nosso material didático. Veja que em alguns momentos nós falamos assim, o que você pensa disso? Você já percebeu isso? Ou seja, constantemente chamando o leitor para uma reflexão em cima daquilo que está sendo colocado. É o primeiro conceito fundamental do material didático em educação à distância. Ele precisa ser dialogicizado. Um outro ponto importante, nós temos no outro slide, tem a ver com intertexto. Nós sabemos que mesmo escrevendo um texto, um material didático, numa linguagem onde nós chamamos o leitor para a conversa, nós precisamos que as nossas colocações sejam referendadas. Por quê? Outros já abordaram sobre aquele assunto, muitas vezes nós estamos parafraseando a ideia de um ou outro autor. E precisamos dar as referências bibliográficas a esses autores. Então, o intertexto é essa busca por outros autores que colaboram, que dão fundamento àquilo que nós estamos colocando. Muito importante, nós precisamos sair desse nível da cotidianidade, que muitas vezes a linguagem, o discurso do texto dialogicizado nos coloca no nível de uma linguagem comum, mas nós precisamos sair do senso comum. Esse é o ponto. Nós estamos trabalhando, ao trabalhar com cursos voltados para a educação propriamente dita, nós estamos trabalhando com conceitos científicos. E aí precisamos dos aportes de outros autores. Dois pontos importantes quando abordamos o intertexto. Trazer outros autores que já abordaram aquele assunto como fundamento à nossa fala e, obviamente, dar as referências bibliográficas atendendo aí às normas da ABNT. Finalmente, nós temos o terceiro ponto, que é um dos conceitos fundamentais do texto em EAD. Tem a ver com interdiscurso.
Olha, os textos eles vão produzir significados diferentes, vão produzir novos discursos, mas nós, naturalmente, que a partir do momento que nos apoiamos em diversos textos, nós vamos dando outras significações ou chegando a outras conclusões. É o resultado de uma argumentação. O interdiscurso, na verdade, é o resultado tanto do elemento A, do texto dialogicizado que nós procuramos estabelecer, quanto do intertexto. Não vamos ficar também, um texto ele não precisa ficar simplesmente nas citações, citando um ou outro autor. É necessário que nós também demos possibilidades de construção de outros significados a partir daquelas observações. Então, resumindo, 3 aspectos fundamentais do texto em EAD. Um texto dialogicizado, o intertexto e o interdiscurso. São elementos que nós não podemos esquecer. Um outro ponto que nós temos a considerar tem a ver com o hipertexto. O que é o hipertexto? Ele tem sido definido, e nós podemos ver no nosso slide, como sendo uma escrita eletrônica não sequencial, não linear, que possibilita ao autor, ou ao leitor, melhor dizendo, o acesso a outros textos em tempo real. É uma oportunidade, inclusive, do leitor definir o seu próprio roteiro de leitura. O que ele acha mais interessante, deixando de lado a sequência que foi estabelecida pelo autor do texto. Nessa perspectiva, ao utilizarmos o hipertexto dentro do material didático em EAD, são recomendados, por exemplo, que nós utilizemos links de transição, como, por exemplo, links para outros textos, hiperlinks para outros artigos, para vídeos, para outras fontes de referência que deem possibilidade para que o leitor busque mais informações, se aprofunde mais naquilo. Isso dá um caráter de não linearidade, porque o leitor ele sai daquela rota que nós estabelecemos e vai buscar outras significações. Mas nós devemos tomar sempre o cuidado de possibilitar que ele vá em busca dessas outras significações e retorne, porque nós temos um objetivo final a atingir com aquele texto. Importante salientar um outro aspecto que, ao utilizarmos material didático na educação à distância, constantemente nós fazemos uso de apresentações como essa que eu estou fazendo como apoio a essa aula, uma apresentação em PowerPoint ou então um outro software que seja similar, nós temos muitos por sinal. Algumas observações importantes ao elaborar uma apresentação em PowerPoint como material didático. Primeiro, nada de colocar um monte de informações no slide. Por quê? Excesso de informações vai dificultar a atenção do estudante em captar a informação. Lembre-se, os estudantes eles vão aprender com mais facilidade quando eles têm um esqueleto da estrutura, onde eles podem, inclusive, preencher esse esqueleto, essa estrutura, esses tópicos, com suas próprias observações. Então, seria um equívoco, por exemplo, nós colocarmos numa apresentação em PowerPoint tudo aquilo que nós desejamos falar. Não é esse o nosso objetivo. Nós devemos simplesmente utilizá-lo como sendo um norte para a nossa fala, como um esqueleto com os tópicos principais. Também nós podemos utilizar um outro elemento que são os vídeos. Os vídeos podem ser integrados ao PowerPoint, a uma apresentação em PowerPoint. Nesse caso, nós temos excelentes vídeos no canal do YouTube, vídeos curtos, que podem ilustrar um determinado ponto de sua matéria ou de seu curso. E isso é muito interessante no sentido de captar a atenção do estudante. Mas, se você desejar, você também poderá produzir os seus próprios vídeos, também produzir as suas próprias videoaulas, como nós estamos utilizando nesse momento. Então, os vídeos, quer sejam prontos, quer sejam retirados de qualquer fonte que porventura nós encontremos, e o canal do YouTube ele é muito rico nesse sentido, ou então, quer porventura venhamos a produzir os nossos próprios vídeos, eles têm um importante ponto pedagógico. Eles ajudam a ilustrar o ponto, os conceitos abstratos, eles promovem o maior nível de atenção do estudante, mantêm o estudante atento naquele conteúdo específico que estamos buscando explicitar. Bom, esses são pontos importantes e apenas um breve relato daquilo que nós podemos falar sobre a criação de material instrucional para a internet. Como
nós vamos gerenciar isso dentro da nossa plataforma Moodle, que nós estamos chamando de Ava Moodle, Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma Moodle. Bem, nós temos várias possibilidades. Por exemplo, eu vou fazer apenas alguns relatos na sequência. A primeira possibilidade tem a ver com um recurso chamado pasta. Nesse recurso, é como se fosse um diretório. Imagine um diretório lá no seu computador, no seu PC ou no seu notebook. Você não organiza esse diretório em pastas, em subpastas, em arquivos que são facilmente encontrados e então nomeados? Pois é, nós podemos fazer a mesma coisa no Ava Moodle. Nós podemos utilizar o recurso pasta para colocar os nossos arquivos relacionados com textos, com imagens, com vídeos, principalmente quando você tem muitos arquivos relacionados com um determinado tópico. Então, para evitar deixar eles soltos dentro do ambiente, podemos criar uma pasta sobre o tópico tal e os artigos, os vídeos, tudo que foi relacionado com aquele tópico dentro desse recurso. É um importante recurso, não acha? E pode nos ajudar a gerenciar esse material instrucional. O Ava Moodle também permite que nós utilizemos um outro recurso muito interessante, que é o recurso livro. Imagine você elaborar o seu material didático e depois você poder disponibilizá-lo no Ava no formato de um livro, talvez um livro eletrônico, com todos os seus hiperlinks, com todos os seus vídeos e tudo mais. E pode ser muito interessante nesse sentido, porque é como se fosse um formato de um iBook, entre aspas, dizendo, efetivamente nós precisamos colocar as informações, fazer todos os processos que são colocados no sentido de fazer os ajustes necessários para que nós tenhamos um material que seja realmente no formato de um livro. O recurso livro, resumindo, ele possibilita que nós elaboremos um material didático de várias páginas no formato de um livro eletrônico, com seus respectivos capítulos e subcapítulos. Não é interessante esse recurso? Bem, um outro recurso que nós podemos utilizar dentro do Ava Moodle tem a ver com o recurso URL. Esse recurso ele vai habilitar um link a um site, por exemplo, a um site a um artigo científico, ao invés de você simplesmente colocar o endereço do artigo científico, nós podemos direcioná-lo utilizando esse recurso. Ao colocar o endereço desse artigo científico, o estudante, ao clicar naquele link, nesse recurso, imediatamente ele é levado àquela página. Pode ser também, você pode conduzir o estudante, a pessoa que está avaliando aquilo lá, a um vídeo no YouTube, a uma página web de interesse, a outras discussões sobre aquela temática. Não é interessante esse recurso para aprimorar o nosso processo de ensino e aprendizagem? No nosso slide nós temos a indicação de um vídeo que eu sugiro que vocês assistam com mais calma. É um vídeo do Moodle URL, que é como que você pode fazer. Esse vídeo, na verdade, é um passo a passo de como nós podemos inserir o recurso URL dentro dos nossos cursos utilizando o Ava Moodle. Na sequência, nós temos um outro recurso, que é o recurso de rótulo. Na verdade, os rótulos não é bem um recurso. São elementos que nós podemos colocar na nossa página ou nos nossos links que vão dar uma melhor aparência. Nós podemos inserir imagens, podemos inserir logomarcas, logotipos, enfim, dá uma melhor aparência à nossa página. Não deixa aquela página tão estática. Na verdade, embora os rótulos eles estão aí na parte de recurso ou material que nós vamos utilizar, eles não são bem um recurso, eles são um instrumento que pode nos ajudar a melhorar a apresentação da página do curso propriamente dito. Novamente, nós também temos um vídeo que vocês poderão assistir. Aqui no slide nós temos a indicação. São vídeos curtos, todos esses vídeos são vídeos curtos, onde você poderá verificar o passo a passo de como inserir um rótulo dentro do seu ambiente de aprendizagem ou ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Algumas recomendações para nós finalizarmos a nossa discussão. Eu sugiro que vocês leiam o tópico do material didático relacionado com a criação e gerenciamento de material instrucional na internet. Obviamente que lá nós temos mais informações do que aquelas que explanamos nessa videoaula. Importante também que vocês assistam os vídeos tutoriais que foram inseridos como hiperlinks,
quer no material instrucional, quer nessa apresentação que estamos concluindo. Para finalizarmos então a nossa aula de hoje, eu sugiro que vocês não se esqueçam de entrar no Ava Moodle e fazer o exercício de fixação que está lá registrado. Lembre-se, isso é um dos elementos da nossa avaliação. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo encontro.